Olá pessoal, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz maravilhosa que nós encontramos em Cristo Jesus. E dizer que continua sendo uma alegria muito grande estar aqui com vocês para juntos caminharmos e estudarmos e nos aprofundarmos nos temas e nos assuntos da palavra. E nesse sentido quero convidá-los para que continuemos a nossa jornada que nós estamos vendo aí sobre os patriarcas, né? Agora, Gênesis capítulo 35, nós vamos continuar dando uma olhadinha naquilo que Jacó está vivenciando e vamos tentar ver que lições que nós podemos tirar, né, de momentos como esses que ele viveu. Então, quero convidá-los para nós juntos buscarmos a presença do Senhor. Então, se você pode, feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai querido, clamo e peço em nome de Jesus para que agora, Senhor, teu poder, a tua graça e a tua presença se manifestem na vida de cada um, Senhor, que estará vendo e ouvindo esta pequena mensagem, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado, glorificado e exaltado, Senhor, na vida de cada um de nós, na minha e na de cada um que está vendo, ouvindo esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do mundo das trevas seja removida, retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu declaro sobre este momento, eu declaro a presença do Senhor, o derramar do Espírito de Deus sobre cada vida e cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, gente. Vamos lá então, Gênesis capítulo 35. No último momento que a gente pôde conversar, a gente falou um pouquinho sobre aquilo que aconteceu em Siquém, né, com aquele sujeito que violentou a Diná, filha de Jacó, e aí todo o desenrolar perverso dos filhos de Jacó que foram lá e mataram praticamente toda a turma que lá estava, e deixando apenas mulheres e crianças, levando elas junto com eles. Bom, aqui agora nós estamos vendo o que vai acontecer em seguida. E alguns autores deram título para esse capítulo 35 como, por exemplo, A Volta para Betel, ou outros ainda falaram, Uma Reforma Religiosa na Família de Jacó, que na verdade é o que nós vamos estar vendo acontecer aqui enquanto nós estivermos lendo e meditando essa palavra. Então convido, né? Cada um abrir a sua palavra, a sua Bíblia, ler capítulo 35. Lá diz assim: o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: apressa-te, apronta-te, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ponto, né? Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Aí na sequência, Jacó disse assim à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. E ele tem estado comigo por onde ando. E aí no versículo 4, então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o temor de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então a árvore é chamada de Alon Bakut. Aí no versículo 9 ainda: agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos muito interessantes dessa história, que aqui nós temos muita coisa para aprender, gente. Em primeiro lugar, Jacó anuncia uma ordem severa para Jacó. Ele tem que seguir o seu alvo. Na verdade, nós até comentamos isso, na última
no último encontro, quando nós falávamos sobre já o capítulo 34 de Gênesis, que Jacó se demorou demais ali naquela região de Siquém. Ele não deveria tê-lo feito, porque Deus tinha dito para ele: vai e volte, né, para a sua terra, para a sua cidade. E aí, só que ele não fez isso, ele ficou lá, se demorou. E é claro que surgiu toda aquela confusão que nós vimos. Mas agora Deus diz: levanta-te e sobe a Betel e habita ali e faze um altar. Betel ficava a 310 metros acima do nível do mar de Siquém. É claro que 310 metros de altitude, né? Isso implicaria numa viagem de alguns quilômetros, tá certo? E ela estava situada, né? A Betel ficava junto à estrada que levava para Jerusalém, para Belém, para Hebrom. Jacó então já tinha ficado tempo demais ali, e agora então Deus o chama para edificar um altar, assim como Abraão tinha feito quando ele fez a sua memorável viagem para a Palestina, em direção à Palestina, né? Como nós vimos nas reuniões anteriores. Então agora o que está acontecendo? Jacó chega lá, ele precisa edificar um maciba, isto é, uma coluna de pedras, né? Porque depois dessa sua inesquecível experiência com Jeová, né, ao fugir de Arã, ele semelhantemente agora estava fugindo de Siquém. Então dá para fazer uma pequena analogia, num certo sentido, meio que ele sai corrido dali daquela região de Siquém. Por quê? Porque ele mesmo fala no capítulo final do 34, agora aquela turma toda vai me odiar e vai, né, cair em cima da gente aí, vai nos trucidar. Então essa volta ao lugar santo, gente, envolveria uma coisa muito importante. Envolveria, sabe o quê? A entrega total ao Senhor. Agora, a ênfase espiritual precisa ser retomada. Essa ênfase, esse aspecto espiritual na vida e na família de Jacó foi negligenciado durante muitos e muitos anos. Mas agora Deus está pedindo para que, de novo, e de fato, agora realmente haja uma volta aos caminhos do Senhor. E aí no versículo 2 em diante, ali quando a gente lê, né, imediata e obedientemente, o que Jacó faz? Ele se apronta para a viagem para Betel. Em primeiro lugar, o que ele faz? Ele convoca toda a sua família. E aí ele diz para eles, né, para toda aquela turma lá, para jogarem fora todos os ídolos. Na verdade, a gente pode dizer assim, ele chama a sua família semi-pagã. Ele, como líder espiritual, foi muito deficiente. Por quê? Porque se a gente olhar a história anterior, né, na verdade, havia um monte de deuses estranhos ali. Os servos da casa de Jacó, eles eram, muitos deles de Padã Arã, e lá eles eram pagãos, eram idólatras. E eles tinham um monte de deuses estranhos entre eles. Além disso, ainda, havia os terafins. Lembra dos terafins que Raquel tinha escondido quando eles fugiram da presença de seu pai, Labão? Né? Raquel tinha um monte de alguns deuses ali, os terafins, que eles não sumiram não, eles foram juntos na viagem que eles estavam fazendo. O que impressiona a gente é o seguinte: Jacó, vendo tudo isso acontecer, ele não faz nada, sabe? O tempo vai passando, ele vai deixando toda essa sujeira dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua tribo, e não toma uma atitude de se prostrar aos caminhos do Senhor. Isso me faz lembrar que muitas e muitas das vezes nós construímos casas, construímos famílias, construímos, quem sabe, grupos cristãos, construímos igrejas, e a gente meio que larga o barco um pouquinho. Não podemos ser muito pesado, não podemos ser muito duro, não podemos ser muito exigentes, porque daí a gente vai afastar as pessoas da casa, a gente afasta as pessoas da igreja, a gente vai afastar as pessoas do nosso grupo de estudo bíblico. Meu amado, se você está pensando assim, é porque esse povo já se afastou há muito tempo. Eles já estão longe dos caminhos do Senhor. Na verdade, eu e você, nós precisamos então nos preocupar em voltar a andar de novo nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Aqui eu vejo exemplificada nessa tribo de Jacó, quem sabe uma família em que talvez o pai seja um líder espiritual que conhece o Senhor Jesus, mas que permite que seus filhos façam o que bem entender.
Aqui eu vejo exemplificado, quem sabe, um grupo de estudo bíblico, uma igreja, onde quem sabe líderes estão realmente convertidos ao Senhor. Mas falta uma palavra de chegar e dizer: isto é o que Deus está pedindo, isto é o que Deus quer que eu e você façamos, isto não pode fazer parte da vida de um crente. Tem coisas que não devem fazer parte da vida de um crente, sabe? E quando nós abrimos brecha, quando nós abrimos exceções, quando nós fechamos o olho, nós estamos no caminho do pecado, nós estamos no caminho do erro, mesmo que eu e você sejamos crentes. Mas se eu sei que esse caminho ele não leva para o Senhor, eu estarei pecando miseravelmente, e eu vou precisar desesperadamente do perdão do Senhor, que é o que Deus está pedindo para mim e para você agora, nesse momento. Aí, o que Jacó então faz? Ele manda que todo mundo jogue fora seus ídolos, eles vão lá, enterram debaixo de uma árvore, tá certo? E aí eles vão, e aí sim, Jacó, versículo 3, né? Algumas traduções dizem assim: levantemo-nos, ou outras, na minha, começa com vamos a Betel. É o convite que o Senhor faz para que nós andemos nos caminhos dele, para que a vida de adoração seja uma constante no nosso dia a dia. Porque adorar a Deus precisa ser a essência da nossa existência, precisa ser o motivo de nós vivermos. Não é só o momento de nós chegarmos, termos um pequeno estudo bíblico como esse, não é só chegar na igreja, agora graças a Deus está sendo liberado, né? Os cultos, não é só chegar lá na igreja e adorar aquele momento ali, adoração, não. A adoração precisa ser a essência do nosso dia a dia, de cada momento, de tudo que nós estivermos fazendo. E se nós perdemos essa essência, nós perdemos o principal do que Deus deseja para nós, que é derramar do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua presença. Sabe, isso é que traz harmonia e equilíbrio na vida de uma pessoa. Qualquer outra coisa, fora isso, vai ser amargura, vai ser tristeza, vai ser descontentamento, mas não alegria. Então, meu amado, nós somos convidados pelo Senhor para nós retornarmos a Ele. E agora o clamor: levantemos-nos, vamos lá, vamos adorar ao Senhor, vamos fazer, né, parte dessa caminhada de adoração, que a nossa vida é uma caminhada, e essa nossa vida precisa ser uma caminhada de adoração. E aí, inclusive, lá, se vocês repararam bem, né, o que acontece ali com os povos vizinhos ali? A turma lá ficou desesperada. O terror de Deus, do Senhor, diz a palavra, né? O terror de Deus caiu sobre os povos. Ou seja, quando nós caminhamos com o Senhor, Deus ele prepara, ele arruma tudo aquilo que está à nossa volta. Pode ser que em alguns momentos ainda demorem para certas coisas serem corrigidas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas não te preocupa não, porque Deus é fiel. Ele vai corrigir, Ele vai consertar, Ele vai endireitar os caminhos, né? Se nós realmente nos arrependemos e prostramos-nos diante dEle e o adoramos em espírito e em verdade, Deus fará a parte dEle. Tá certo? E é o que está acontecendo aqui, né? Os povos vizinhos ali ficam realmente aterrorizados por causa do temor de Deus que está lá sobre esse povo aí. Interessante que quando Deus fala com Jacó, vocês repararam qual é o nome que ele usa? O nome El Shaddai. Sabe o que quer dizer El Shaddai? No versículo 11 ali, mais adiante, até nós não lemos, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é exatamente isso, Todo-Poderoso. Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades e nos dar graça para enfrentar toda e qualquer emergência na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, Ele quer fazer essas coisas, né? E aí então o terror de Deus cai sobre aquele povo lá. E aí lá no versículo, isso está no versículo 5 ainda, né? Ou seja, o povo lá que estava ali à volta não molestou a tribo de Jacó. E aí Jacó caminha, vai para a cidade de Luz. Quando eles estavam para pisar nesse terra santa, nesse terreno santo, eles levantam, ou melhor, Jacó, né? E o seu pessoal levantam um altar ali,
para Jeová. E eles chamam aquele lugar de El Betel. Significa o quê? A casa. O Deus da casa de Deus. Ao Deus da casa de Deus. Lembram-se que esse nome, Betel, na verdade, já tinha sido usado outras vezes, né? Mas quem sabe por causa do desuso, aqui agora Jacó relembra esse momento, tá certo? Então, El Betel significa o quê? O Deus da casa de Deus. E aí no versículo 8, interessante que ainda coloca, né, que Débora é chamada para viver junto com ele, mas de repente eles devem ter trazido Débora junto em algum momento, enquanto talvez estava lá em Siquém, e Débora morre, né? E aí então agora Débora, ela tem o seu fim, e ela é sepultada junto ao pé do carvalho no vale de Betel. E essa árvore então é chamada Alon-Bakutê, tá certo? Ou seja, o carvalho do choro, é o nome hebraico desse carvalho. Então, amados, ali no versículo 9 nós vimos então que agora, como diz ali, agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Novamente Deus aparece para Jacó e assegura que o seu novo nome que ele tinha recebido, Israel, seria um lembrete constante. Lembrete do quê? Do seu novo caráter, do seu novo relacionamento com Jeová, com Deus, e da sua caminhada real, viva, com esse Deus Todo-Poderoso. Ele é o herdeiro das promessas de Abraão. E aqui Deus lembra que essa aliança continua valendo, continua em vigor. Ele continua a agir sobre ele e ele irá continuar agindo sobre todos os seus descendentes. Isso é o que é lembrado para Jacó aqui nesse momento. Deus aparece de novo para ele. Sabe, gente? Então, o que nós aprendemos com esse momento aqui de Jacó? Nós precisamos jogar fora da nossa vida toda a sujeira e tudo aquilo que não presta, aquilo que sabemos que atrapalha a nossa intimidade com Deus. E eu digo o seguinte, você sabe muito bem o que atrapalha a sua intimidade com Deus. Porque você sente intranquilidade no seu coração. Quando você faz certa coisa, e essa coisa mas será que será que não é? Se isso deixa você intranquilo em relação a Deus, você sabe que isso faz mal para você e que você não deveria estar fazendo isso. Deus está dizendo agora exatamente para mim e para ti. Tira fora todos os terafins, tira fora todos os deuses estranhos da sua vida, da sua casa, da sua família. Se você é chefe de um lar. Porque do contrário, o poder de Deus ele não será manifesto como ele gostaria. Claro que Deus tem poder para se manifestar em qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer circunstância, ele não depende de nada. Mas aqui, Deus ele respeita se nós nos prostramos diante dele. Deus ele respeita se nós adoramos a ele ou não. Deus olha para essas coisas. Deus não tem favoritos, mas Deus olha para as pessoas que se prostram, que se quebrantam diante dessa poderosa presença dele, do Senhor. Esse é o momento de nos quedarmos diante dele e clamarmos pelo perdão, que é o que eu quero convidar a cada um de vocês para que nós possamos orar e falar com ele. Amém? Vamos lá, faça junto comigo essa oração. Pai querido, também, Senhor, eu quero chegar diante da tua presença para te dizer, Pai, eu também preciso de que tu removas da minha vida, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tu sabes que não faz bem e que também eu sei que não faz bem. Senhor, dá-me coragem e ousadia para andar nos teus caminhos de uma maneira, Senhor, que tudo mais seja removido da nossa comunhão e da nossa intimidade, ó Pai. Eu desejo mais do que tudo, Senhor, assim como esses irmãos que estão orando junto comigo, de que a gente possa juntos crescer nessa comunhão contigo, Pai, na intimidade. Como a tua própria palavra diz, tu estás procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ache em mim um verdadeiro adorador, Senhor, como diz aquela canção. Meu Pai, em nome de Jesus, também preciso pedir-te perdão, junto com os meus irmãos, para que, de novo, Senhor, a tua presença possa ser restaurada, renovada, e que a alegria do teu Espírito encha, inunde cada coração que agora está clamando e pedindo por isso, Pai. Eu oro em nome de Jesus, também repreendo todo o mal,
repreendo toda enfermidade, todo espírito imundo e maldito. Sai de cada vida que está ouvindo esta palavra. Sai em nome de Jesus, porque eu declaro sobre estas vidas cura, libertação e alegria do Senhor, em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, que fiquem na poderosa paz, do nosso Deus maravilhoso. Amém?